Que animes antigos são mais bonitos? Eu fiquei interessado nesse vídeo aqui, através do título. Eu vi uma trend que estava rolando nos Estados Unidos, de gente se perguntando Vou por dar uma que as acelerada fotos de também. esporte nos anos 90 pareciam muito mais bonitas do que as de hoje em dia. Se você reparar bem, essas fotos têm um charme diferente, um tom meio azulado, Tem mais aura, mano. Acho que é por conta da coloração, será? Não é não? quase cinematográfico, com a luz de fundo criando um contraste que não vemos tanto nas fotos modernas. E aí veio a explicação. Naquela época, as pessoas fumavam sem parar nos estádios. A fumaça do cigarro ficava suspensa no ar, espalhando a luz Massa do artificial e cigarro. criando aquele efeito visual único, quase como um filtro Caralho, natural, doideira. algo que ninguém percebeu conscientemente na época, mas que hoje dá essa estética especial às imagens. Então, não é só uma falsa nostalgia que faz essas imagens serem mais bonitas. Existe toda uma razão por trás. Mas essa explicação Caralho, eu nunca pensei que a fumaça do cigarro iria interferir na iluminação do local e a foto sair melhor, com uma qualidade melhor. Bizarro. me fez pensar, será que não existe também uma razão do porquê os animes antigos pareciam ser mais bonitos? Que isso? Que AD é esse, mano? Que porra é essa, velho? Que isso, YouTube? Aí depois a gente toma bagulho de copyright, direito autoral. Olha os jogos que estão aparecendo lá nos YouTube, mano. Ah, sacanagem, velho. Que isso, velho? Pega, por exemplo, Hunter x Hunter de 99. Como os personagens aparentam mais humanos, realistas, com cores e paletas mais lavadas e sombreados manuais que criavam uma atmosfera mais orgânica e cinematográfica. Eu lembro do arco de York New City, aquela cidade sombria e melancólica, pintada à mão em celuloide, com pequenos defeitos na pintura, que hoje parecem até um charme a mais. A ambientação te engolia, você se sentia pequeno diante do submundo e de Mano, eu acho que a estética dos animes antigos é mais charmosa, muito pelo fato de que antes era tudo desenhado à mão, eram poucas coisas que eram digitalizadas. A coloração era tipo assim, pincel, tipo, é, tinta, tá ligado? Era tipo tudo à mão, assim, entendeu? Eles coloriam mesmo, tipo, não passava pro digital pra colorir. Aí dava esse ar mais. Tinha esse cuidado, assim, maior, entendeu? Passa essa impressão de que é feito com mais detalhe, saca? Coloração mais viva. aquela trama de vingança do Kurapika. E como aquela animação de 99 dava até um pouco de ar de terror para aquele arco, com cada olhar desesperado dos personagens, carregando um sentimento verdadeiro, cada expressão facial, Tipo parecia meio aquarela, tá lutar por ligado? algo genuíno naquela animação antiga. E justamente essa atmosfera mais melancólica, realista, quase que assustadora, que exemplifica melhor o personagem do Crow Lucifer do que a versão de 2011. Com ele sendo representado Salve, por meio de Luiz. uma aura Já misteriosa, voltou, mano? alguém que está realmente enxergando um objetivo bem distante. Você resgatou VIP? Mano, se você quiser, eu passo esse VIP pra alguém, mano. Você escolhe aí. Algo Algum além dos maninho da olhos das live aí que você quiser. outras pessoas, algo que só ele pode ver, com um olhar que expressava demônios internos e disposto a sacrificar qualquer perna da aranha para cumprir o seu plano final. Sem contar os olhos do Kurapika, que são muito mais assustadores que na versão remasterizada. E o próprio fato dele estar confrontando o seu passado é representado de uma forma muito mais pesada nessa animação de 99. Eu fico até me perguntando como seria o arco das quimeras com essa arte. A cena de raiva do Gon seria algo de outro mundo. Mas o que define uma animação antiga? Antes de responder, assim como os animes antigos têm esse charme O vintage, cara meteu a Insider, velho. Esperto. vocês terão automaticamente aplicado o cupom de 15% de desconto. E voltando para a pergunta, Foi um bom link aqui pro AD, tá? na minha visão de leigo, qualquer animação que não é completamente Ah, feita só foi comer o lanche, boto fé, digitalmente mano. poderia ser Tô na hora dos reacts aqui. Dei uma pausa no Hollow Knight, tô considerada comendo. como vintage. Aquela sensação de textura analógica da película, aquele grãozinho e sensação de profundidade, com células individualmente pintadas e fotografadas no fundo estático. Pra mim, isso que é a definição de uma animação vintage. Inclusive, se vocês tiverem interesse nessa parte de making off, recomendo Ah lá, velho, eles pintavam tudo, tá ligado? À mão, entendeu? Nada era digitalizado assim, por isso que era, vamos dizer assim, mais vintage, tá ligado? Passa esse ar de mais chique, com mais detalhes, entendeu? Que era um cuidado a mais que tinha, tá ligado? Hoje você digitaliza lá e a faz tudo, tá ligado? A parte de coloração, tipo,
eles fazem pouco traços à mão, assim, entendeu? E você vê que os estúdios de animação que ainda continuam nessa metodologia de fazer à mão e tal, tipo, a animação sai muito melhor, tá ligado? Pesquisar Mano, eu não vou fazer reflexão agora, eu tô comendo. Espera eu terminar de comer, aí eu faço, como mano. foi o Eu processo faço aqui em cima da cama. de criação de Akira. Como os artistas usaram mais de 327 cores diferentes. Só que era muito mais trabalhoso. É tipo assim, nessa época que eles deveriam, tipo assim, ser muito mais escravizados os animadores do que hoje em dia, tá ligado? Que hoje em dia, tipo assim, otimizou-se o processo com a digitalização, com a IA. Nessa época devia ser muito mais penoso, mano. Você é louco. Mas, em compensação, eles deveriam ganhar mais, né? Que não devia ter tanto animador que nem tem hoje em dia. Não sei. E 27 cores diferentes para pintarem tudo à mão as cenas que envolviam a cidade. Engravidar minha De fato, cama. passar um sentimento de algo real e vivo naquela metrópole do filme. Inclusive, esse making off é um excelente vídeo para assistir 2 horas da manhã se você tiver insônia. O making off de Akira, pode pesquisar no YouTube. O próprio Akira é algo completamente surreal em animação. Aquele ambiente cyberpunk opressor, com as cores pulsando e uma fluidez nas cenas. As pessoas não percebem como Akira empurrou o mercado de animações no mundo todo. Como ele foi um filme extremamente ousado para a época, com 783 cenas, contendo 2.122 planos, tudo desenhado e pintado à mão, custando um total de 10 milhões de dólares na época, equivalente a aproximadamente 27 milhões de dólares nos dias de hoje, o que se traduz em aproximadamente 148 milhões de reais para fazer esse filme. Sim, a nossa moeda não vale nada. É, foi um projeto absurdo, Akira, mano. Sendo o filme de animação mais caro a ser produzido até então no Japão, quando ele foi lançado. E talvez o que dessa fluidez absurda para Akira, que os outros animes da época não possuíam, é o fato de que ele foi gravado a 24 frames por segundo, 24 FPS, enquanto os outros animes da época eram gravados a 12 ou 8 FPS para serem mais baratos. Por isso que os movimentos em Akira são muito mais realistas e viraram icônicos. E se tornou padrão, né? Acho que não tem anime. Eu acho que a maioria dos animes hoje em dia é 24, né? Não tem que passa isso ou tem, será? Que é gravado a 30. Eu acho que a maioria segue esse padrão ainda de 24. A Akira definiu isso. Tá comendo o que aí? Carne moída, ovo, arroz, feijão, tomate e um molinho de um lanche que eu deixei ontem. Por isso que foi um sucesso absurdo, furando a bolha dos animes e se tornando parte da cultura pop no ocidente. E falando da animação em Akira, não posso deixar de citar também Pratão forte, velho. do pessoal que faz edits Eu como e bem, anime mano. Cowboy Bebop. As minhas refeições assim são boas, velho. Aqui em casa a gente come bem. É só falta exercício mesmo. Eu já convenci muito amigo meu a começar a assistir anime. Não vi Cowboy Bebop até hoje, mano. Fria, O niilista, que vocês acham de a gente ver em live? Epa! Você quer ver mais reacts como esse e conteúdos relacionados ao mundo geek, como séries, animes, filmes? Não se esqueça de clicar aí no botão de inscrição, deixar o like, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Valeu, rapaziada, e dá continuidade no vídeo aí. Tudo começa pela abertura, uma música de jazz explosiva, acompanhada de imagens que remetem a capas de álbuns clássicos e ao estilo gráfico do cinema dos anos 60, lembrando inclusive o filme do Billion Dollar Brain do Hitchcock. Só que mesmo bebendo de tantas referências diferentes... Eu tenho preguiça também, Luiz, mas parece ser um anime muito, muito bom. É um clássico, né, mano? Terrosos, cinzas e azuis, criando uma estética melancólica e bem suja, que Mano, eu acho que também o que dá essa impressão dos animes antigos, deles serem mais vintage, mais únicos, é porque acho que a rapaziada, tipo assim, escolhia tons muito diferentes um dos outros, de um anime pra outro, tá ligado? Hoje parece que existe uma padronização em questão dos tons, assim, de cor entre os animes, entendeu? Com os jogos também a gente vê isso, mano. Tipo, o jogo tudo mais claro, assim... Aí segue esse padrão durante vários anos. Antigamente os jogos, tipo, cada jogo tinha um tom diferente de cor, entendeu? Você conseguia até ajustar nas configurações em alguns jogos e tudo mais. Hoje em dia parece que é um tom fixo e todos os jogos seguem esse tom, entendeu? Aí dá a impressão que, tipo, perdeu-se a qualidade, saca? combina perfeitamente com o universo decadente da obra. Os fundos pintados à mão desse anime são Invincible? cidades inspiradas Mano, dá pra passar Invincible em live sim. Invincible não tem nudez. detalhes, grafites, algo que não Só que Invincible eu já assisti em off, mano. Sem contar que a fotografia Então não faria sentido assistir em live. A não ser que alguém pague.
Nossa, o visual vintage de Cowboy Bebop reforça o tom existencialista da obra. Isso aí não dá problema não, mano. Dá problema só Em nudez. busca de algo que não sabem se vão encontrar. É quase uma metáfora para a vida. E essa estética imperfeita e melancólica se encaixa perfeitamente no jazz da trilha sonora, criando então um universo. Mano, os animes antigos também tinham muito essa pegada bem melancólica, assim, ser mais sombrio, né? O próprio Hunter x Hunter que ele citou aí, agora o Cowboy Bebop. Os animes eu acho que eles eram mais pesadinhos, tá ligado? Até os shonens, assim. Coeso, Depois foi ficando um pouco mais infantil, mais suavizado, mano. em que o som e a imagem Acho se que pra atender mais público, né? Pra atender mais as crianças e tal. completam e acabam conversando entre si ao longo da história. Algo totalmente diferente do que encontramos nas animações modernas. No fim das contas, Mano, não, pra ver Invincible de novo, mano, uns 500 pau. Tipo, ver todas as temporadas de novo, uns 500 real, velho. Invincible já tem o quê? 3, 4 temporadas, não é? 500 conto, mano. a beleza dos animes antigos não vem só da nostalgia. Ela vem da forma como eram feitos, pintados à mão, com cores imperfeitas, sombras que respiravam, cenários que pareciam vivos. Tudo isso criava uma estética que talvez nunca mais volte do mesmo jeito. Nossa, eu até pareço um velho nostálgico falando assim, sendo que eu tenho 26 anos, mas eu cresci vendo muitos animes da década de 90, então pra mim existe sim uma diferença gritante no estilo de arte. Os animes atuais até possuem a fluidez e a limpeza do digital, mas muitas vezes perdem esse charme orgânico, essa alma Perde, analógica mano, que eu perde. não sei explicar, mas que algumas obras antigas Tipo, pode ter fluidez, ser tudo mais limpo, mas perde esse charme, essa aquarela. Eu sinto muito isso com One Piece, mano. One Piece, tipo, principalmente do arco de Wano, assim, pra cima, você vê que ficou tudo mais fluido, mais colorido e tal, aquela animação cheia de efeitos. Mas daí você pega o One Piece antigo, mano, antes do time skip, principalmente lá no começo, lá, tá ligado? Dos primeiros episódios, as primeiras sagas, assim, você vê aqueles cenários com pintado em aquarela, assim, muito lindo, tá ligado? Tipo, é um simples, mas é um simples muito caprichado, entendeu? Aí isso daí é algo que eu sinto saudade, mano, de One Piece, mas foi inevitável, né? Que a tecnologia foi evoluindo, eles foram aumentando esse padrão aí e mudando a estética, né? Mas é algo que faz falta, porque tornava o anime mais único de certa forma, tá ligado? As aventuras e tal. pareciam possuir. E quando eu falo de alma, não tem como eu não lembrar de um dos maiores responsáveis por manter viva essa tradição artesanal, o Estúdio Ghibli. Ah, o estúdio Ghibli é um estúdio que consegue manter até hoje, certo? Essa certa vibe antiga, mano. Até nos filmes mais recentes, tipo, eles conseguiram tipo, misturar bem o digital com o feito à mão, tá ligado? Cowboy Bebop, que eu citei, exploravam o urbano, Os caras são bravos. e até o caótico. O Ghibli sempre foi o oposto. Ele acabava explorando o encantamento do cotidiano, a magia escondida nas coisas simples, a famosa beleza do caipira. Filmes como A Viagem de Chihiro, Meu Amigo Totoro, A Princesa Mononoke, todos eles acabam usando a mesma técnica de pintura manual em celuloide, mas levavam isso também para outro patamar, com cenários que pareciam quadros em movimento. E talvez seja exatamente isso que torna a arte do Ghibli atemporal. Cada frame pode ser pausado e colocado numa moldura. Eles transformaram a simplicidade em poesia visual, sem precisar de efeitos digitais pesados. Só a natureza já é bonita por si mesmo. Então, se por um lado a estética vintage de Cowboy Bebop traduz o vazio existencial dos personagens, o estúdio Ghibli mostra o outro lado, o poder de se encantar com a vida. E talvez seja esse equilíbrio que os animes atuais ainda não conseguiram recuperar. E respondendo a pergunta do vídeo, por que os animes antigos pareciam ser mais bonitos? Eu realmente não sei ao certo. É isso aí. Não sei responder, só tô enrolando vocês. Talvez porque hoje a produção é em massa, com dezenas de títulos por temporada, ou que força os estúdios a padronizar os traços e acelerar as entregas. Ou Tem isso, né? Muito mais animes do que antigamente. Muito mais demanda, né? Produção ali sendo pressionada a todo instante, né? Aí tem que seguir um padrão mais fixo, né? Uma animação mais chucra, assim. Não dá pra ficar parando muito pra ficar detalhando. ser a padronização digital, que deixa tudo mais limpo, mas também mais genérico. Os mesmos brilhos nos olhos, as mesmas cores artificiais. Talvez seja o foco comercial, em que muitas obras priorizam vender bonecos, jogos e colaborações, em vez de arriscarem na arte. Ou talvez seja apenas a nostalgia no final das contas, a memória afetiva, que faz a gente olhar pra trás. Eu acho que é um misto de tudo, mano. Acho que é um misto de tudo. Tem o fator nostalgia também, dentro da gente, que é muito forte. Mas tem todas essas questões que ele citou do avanço da tecnologia, dos estúdios estarem com mais demanda, mais anime, produção em massa.
É uma série de fatores, mano. São outros tempos também, né? Desse jeito aqui nunca vai voltar. Um anime hoje em dia mais atual, assim, pode até replicar esse estilo de anime antigo, mas nunca vai voltar 100% ao que era, assim, tá ligado? Animes, de fato, tinha uma beleza única. Mas no fim das contas, eu acho que é a soma de tudo isso, viu? Os animes antigos carregavam uma textura imperfeita, quase palpável, que os fazia parecer vivos. E Perdeu o mesmo que o NoFap, digital Setembro tenha trazido Amarelo? fluidez e praticidade, ele também acabou Que apagando isso, cara. parte desse charme orgânico. Talvez os animes antigos sejam mais bonitos, não porque eram tecnicamente melhores, mas porque simplesmente tinham algo mais humano neles. Veja bem, eu não tô aqui fazendo nenhum Tinha mais testamento alma, em né? ser contra a inteligência artificial e o modelo de produção em massa das animações em digital modernas e blá 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 blá. Nada disso. As coisas evoluem e temos que aceitar como as mudanças acontecem. Porém, é interessante observar como poucas obras hoje parecem de fato ter sido feitas com carinho e capricho na animação. Quero ouvir a opinião de vocês no final das contas. Eu sou o Mingle, como eu sempre digo no final dos vídeos, eu espero que vocês... Isso não fica só restrito aos animes, né? A gente sente muito isso com jogos. Então, quando lança um jogo tipo Hollow Knight Silk Song, você sai tão bem por quê? Por conta do carinho dos devs, de que eles realmente terem feito aquilo com alma, de ter levado todo o tempo, levou 7 anos, tá ligado? De tipo assim, não querer fazer palhaçada com nós consumidores, cobrar um preço justo. Então acaba que o jogo sai todo um sucesso assim, tem essa repercussão muito boa por conta de eles realmente fizeram um trabalho de qualidade com carinho, com carinho e com alma, né, velho? Não fizeram só pra arrancar dinheiro. Seja feliz. De verdade, muito feliz. Obrigado aos membros. Valeu. Bom, o canal desse cara, mano, gostei da forma que ele narra. Muito bom.